graças a Deus, né? E eles estão lá no Caldas, como o negócio da Caldas lá. Eles estão é assim, vocês são os miozinhos que tá tendo, né? Pessoal, hoje não dá início nossa aula, mas no mês que realiza complexo educacional, onde na aula passada falamos em os crimes de consumário e intentar por isso, falando dos crimes que nós de tentativa, é isso mesmo? Então, beleza, então. Dando início à aula de hoje, qual é a diferença de crime doloso e crime culposo? Doloso é quando dói, culposo é quando eu não tive culpa. Quando pede desculpa, como nós podemos perceber, pessoal, o crime com o Código Penal, a partir do artigo 18, onde vai falar quais são os crimes culposos e os crimes dolosos. Então, em relação ao crime culposo, está descrito lá no artigo 18, inciso 1, mais ou menos assim. E diz que o crime é doloso quando a pessoa teve a intenção de praticar o quê? Todo mundo, vamos acordar, pessoal. Já são 14 horas, né, em ponto. Nós vamos passar no concurso, amém ou não? Amém! Enquanto as concorrências estão aonde? Vamos rodar todo mundo. Quem sabe no próximo Caldo vocês vão prendê-los lá, né? Amém! Tem um reforço policial lá, né? Vocês vão prendê-los, né? Porque com certeza eles não vão passar no concurso, vão iniciar a prática delituosa, mas vão ser presos por vocês. Beleza, então, pessoal? Crime doloso é quando você tem a intenção de praticar ou você assumir o risco de quê? Produzir. Tranquilo, né? Quando você tem a intenção de praticar, que ele chama de dolo. Dolo o quê? Direto. Você teve a intenção de praticar, dolo direto. Teoria da vontade. Ou você assumir o risco de produzir, né? Que é o dolo eventual. Eu dei aquele exemplo no final passado aí. A casa de diarreia. Deixa pra lá, entendeu? Ou a teoria do assentimento. Então, pessoal, presta atenção. Então, esse é o crime doloso. Quando você tem a intenção de praticar, que é o dolo direto, ou você assumir o risco de produzir, que é o dolo eventual. Já no inciso 2 do artigo 18, fala do crime o quê? Culposo. Nunca coloque na cabecinha de você, como os concorrentes colocam, crime culposo é que eu não tive culpa. Lembre-se, assim como escreve, está escrevinhado, está escrito, está o quê? Como diz minha avó, datilografado, lá no artigo C, no inciso 2 do artigo 18. A pessoa deu causa ao resultado por quê? Negligência, imprudência ou imperência. Não é que eu não tive culpa. Deu causa ao resultado por negligência, imprudência ou imperência. Então, toda vez que falar assim, culposo, vocês vão lembrar, negligência, imprudência ou imperência. E aí, a pena para quem comete um crime culposo é a mesma do crime doloso? Não. E o crime culposo é regra ou é exceção? O que o Código Penal diz? Que nós só podemos ser responsabilizados por crimes culposos ou crimes dolosos? Prestem atenção. Os crimes culposos, assim como o preto no parágrafo único, eles são exceção. Porque segundo o Código Penal, que eu li para seguirmos, a regra é que nós só podemos ser responsabilizados caso cometemos crimes o quê? Dolosos, salvo se existir a modalidade culposa do crime. Todo crime existe a modalidade culposa? Não. Existe furto culposo? Não. Existe estupro culposo? Não. A pessoa não quis estuprar, foi por negligência. Tem possibilidade de acontecer uma coisa dessa? Não há. Então, conforme vocês podem perceber na inteligência do parágrafo único do artigo 18, salvo os casos expressos em lei, ninguém pode ser punido por fato previsto como crime, senão quando praticado dolosamente. Então, a regra é que nós sejamos responsabilizados se cometermos crimes dolosos. Se nós tivermos a intenção de praticar o resultado, né, o dolo direto, ou assumir o risco do resultado, que é o dolo eventual. Então, a regra é crime doloso. A exceção é crime culposo. E nem todos os crimes têm a modalidade culposa. Alguns sim. Existe homicídio culposo? Existe lesão corporal culposa? Não. Existe sim. Agora, tem os crimes contra a administração pública, só o peculato que admite a modalidade culposa. Todos os outros, que vai despencar na nossa provinha, né? Os crimes contra a administração pública, como sempre vem dizendo para vocês, que hoje, depois dessas denúncias, toda essa situação que vocês estão acompanhando na imprensa,
com certeza eles vão exigir um perfil diferenciado dos nossos novos servidores do Estado de Goiás. Né? Que mesmo que alguns de nós cometemos alguns crimes contra a administração pública, pelo menos a imprensa quer identificar que ninguém mais vai cometer, amém ou não? Amém. Então, beleza, então. Então, esses são os crimes culposos, os crimes dolosos, né? Como nós dissemos na última aula, na primeira aula também, o que seria a imprudência? É a prática de um fato o quê? Perigoso, né? A negligência seria o quê? Uma omissão, uma falta de um dever de cuidado. Como citei o exemplo de quem? Do policial que deixa a arma sobre a mesa, né? Eu sempre gosto de dar esse exemplo, principalmente nas turmas que querem ingressar em carreira policial, porque a arma é um perigo, é ou não é? Principalmente manuseada, a arma não é um perigo, né? Como diz aquele o poeta, né? A arma não matam pessoas, pessoas matam pessoas. Então a arma ela pode se tornar um perigo na mão de alguns, certo? Todos os policiais militares, policiais civis têm porte de arma? Não. Não. Todos têm, né? Em regra, né? Mas eles devem comprovar, certo? A aptidão técnica e a aptidão psicológica, assim como prevê o Estatuto dos Armamentos. Caso você não comprove, né? Se for agora na fase inicial, você não será aprovado no concurso, e depois que você entrar como policial militar ou policial civil, tiver algum distúrbio, né? O que pode acontecer? Pode. Existem pessoas que entram na polícia equilibrar, desequilibra. Em Goiás, não. Só em outros estados, por exemplo, né? E a imperícia, crianças, é uma falta de aptidão técnica para o exercício de uma arte, de um ofício ou de uma profissão. Então você não tem aquela aptidão técnica. Quis manusear um objeto, você não era perito no assunto, né? E aconteceu. Foi manusear uma submetralhadora, não sabia nem como pegar na mesma, né? Matou o colega. Infelizmente ele veio a óbito. Você responderá por homicídio doloso? Não. Existe a modalidade culposa do homicídio? Sim. Então você responderá por homicídio doloso. Você não teve a intenção de praticar, nem tampouco assumiu o risco de produzir. Apenas você deu causa ao resultado por, nesse caso, imperícia. Nesse caso, por imperícia. Esse aqui é muito moderno para mim, sabia? É só o realiza complexo educacional, né? E proporciona é difícil, né, gente? Agora é o seguinte, questão de prova, gente. Porque às vezes, se vocês perceberem, a pessoa você coloca muita prova de juiz, de promotor. Se você que gosta de estudar com provas de concurso realizadas, eu acho que a maioria das pessoas tem curiosidade de olhar, né? Se você olhar uma prova dissertativa de concurso para juiz, para promotor, às vezes dá até hemorragia cerebral. Pergunta lá sobre a quarta velocidade do direito penal. O que é isso, gente? Espiritualidade das leis. O que é isso? É ter que tirar o demônio das leis. Então, quer dizer, é um pouco mais avançado. Então, sempre quando dá para conciliar, eu gosto de trazer essas questões mais difíceis, porque vocês veem que o nível de vocês não está tão baixo assim. Porque não vai cair sobre esses temas aí modernos de direito penal. Está no edital, tá? Mas se fosse para juiz, promotor, teria. Então, sempre não devemos pegar apenas provas de policial civil, militar, umas provas mais difíceis. Você se acostumando um pouco com essas provas. Eu tenho certeza que quando você se acostuma com o estudo, você não vai ficar somente como policial militar, vai? Não. Com certeza que no dia vai virar, vai conquistar um cargo com mais de 15 mil, 20 mil, aí vocês não querem, quer ficar só com 3 mil, 2.700. Tá bom. Esse é só para começar, né? Para começar. É assim, pessoal, agora é o seguinte: culpa consciente e culpa inconsciente. Nós falamos das 3 modalidades de culpa, que é negligência, imprudência e imperícia. Aí, dentro da modalidade de culpa, existe o que? Fala-se especificamente em culpa inconsciente e culpa o quê? Consciente. Quando você não confunde, porque o STF, vou mostrar para vocês agora, ele julgou uma ação no ano passado, dizendo mais ou menos assim, sobre o motorista embriagado. O motorista que bebe e mata alguém é homicídio doloso ou homicídio culposo? E várias pessoas foram presas por homicídio que? Doloso. Porque a pessoa, quando bebeu, ela assumiu o risco de quê? De matar alguém.
Ela tinha certeza que ia matar alguém. Assim como vocês não bebem ninguém aqui, amém? Amém. Só água, como a moça está dando um exemplo ali na sala de aula, né? Só uma aguinha. Aí, ano passado, o STF entendeu diferente. Ele entendeu agora, pode até cair na prova de vocês, que quem bebe, dirige e mata não é mais homicídio doloso para o STF. É homicídio o quê? Doloso. Que a pessoa, ela, no caso, não é dolo eventual. Ela não assume o risco de produzir. É apenas culpa o quê? Consciente. Então, a culpa inconsciente seria o quê? Essas três modalidades de culpa que nós falamos agora. Negligência, imprudência ou imperícia. Essa é a culpa o quê? Inconsciente. O resultado não é previsto, mas ele pode ser o quê? Previsível. Por exemplo, você deixou uma arma sobre a mesa. Você tem certeza que alguém vai pegar a arma e vai fazer alguma coisa? Não. Você prevê a situação? Não. Não, o resultado não é previsto, não. A gente é o seguinte, você acha que realmente o policial não chega em casa, ele deixa a arma e diz, não, certeza que meu filho vai pegar e vai suicidar. Na verdade não é suicídio, né? Ele vai tirar a sua própria vida. Certo? Em relação às crianças, tem que ter uma voluntariedade, tem que ter consciência de explicar isso quando falarmos sobre os crimes de participação em suicídio. O policial, quando deixa a arma sobre a mesa, ele tem certeza que vai pegar a arma e vai acontecer uma desgraça? Não. Tem? Não, ele tem, não vai dar tempo não, vou tomar um banho rapidinho, ninguém vai pegar. Quer dizer, ó, ele não é, o resultado não é previsto por ele. Mas pode acontecer? Pode. Não é previsto pelo agente, mas é previsível? Sim. Pode acontecer. Mas para ele? Não. Então essa é a culpa o quê? Culpa inconsciente, que são essas três modalidades, né, que nós estudamos agora. Negligência, imprudência ou imperícia. Agora a culpa consciente, crianças, a culpa consciente é um pouco diferente. O resultado, gente, é previsto pelo sujeito, mas ele confia o quê? Nas suas habilidades, ele acredita o quê? Que nunca vai acontecer, porque ele dá conta. Igual muitos que vocês conhecem, que ninguém bebe aqui, né? Quando você bebeu, certo? Assim, realmente, ó, pode acontecer. Eu bati no carro e tirar a vida de alguém, não pode acontecer? Mas você acha que você ia deixar acontecer? Não, eu dou conta, eu tô bom. Você fala isso? Eu tô bom. Então é assim que nós pensamos. Então isso chama o quê? Culpa consciente. O resultado é previsto por vocês. Pode até acontecer. Quem bebe pode bater o carro, não pode? Mas quem bebeu acredita que confia nas suas próprias habilidades. Nunca vai acontecer. Eu tenho certeza que muitos de vocês que já beberam, vocês conhecem alguém que bebeu, né? Quando bebeu, falou assim, ó, pode chamar a polícia, que é certeza que eu vou atropelar alguém hoje e vou matar. Alguém já fez isso? Não. Isso é dolo que é eventual. Quando você assume o risco e não está nem aí se acontecer ou não. Agora, quando você bebe e dirige, o que acontece? O resultado é previsto. Pode acontecer? Pode. Mas você acredita que nunca irá acontecer. Que você vai confiar nas suas habilidades. Então essa é a culpa consciente, que é diferente da culpa inconsciente. Aí, crianças, diante disso, eu coloquei para vocês aqui uma diferença. Porque isso foi discutido muito nas provas. Porque pensa bem, gente, concursos, vai ser concorrido esse concurso para a Polícia Militar de Múrio? Para as outras pessoas que vão ter dificuldade, vamos, gente? E nós? Não. Porque nós estamos no Realiza Complexo Educacional, né? Vamos realizar nosso sonho. E o pessoal? Vai deixar para a próxima oportunidade. E se tiver vaga, né? Porque o negócio é difícil, gente. É assim que funciona. Então prestemos atenção aqui, ó. Dolo eventual, eu fiz esse quadrinho para vocês, para diferenciar, para nós estudarmos a diferença entre dolo eventual e a culpa consciente. Porque os nossos concorrentes, eles não sabem. Eles pensam que é a mesma coisa. Certo? Dolo eventual está escrito aonde? Na segunda parte do inciso 1º do artigo 18 do Código Penal. É quando você assume o risco de produzir. O dolo direto na primeira parte, que você tem a intenção de praticar. No segundo, você assume o risco de produzir. O que diz o quadrinho aqui? Ó? O agente prevê que sua conduta pode causar resultado e mesmo assim prossegue na conduta, assumindo o risco de causar o resultado. É previsto, não é? O agente não prevê a conduta? Sim. E ele está preocupado com isso? Não está nem aí. Ah, pode matar alguém? Demorou.